Na semana que se encerrou no dia 23 de janeiro, a guerra de narrativas entre Avilés e Dom Pedro continuou, ao mesmo tempo que José Bonifácio tomou posse como ministro e os problemas em Pernambuco entraram no radar do Rio de Janeiro. Meu nome é Alfredo de Oliveira Júnior, professor de História aqui em São Paulo, e este canal está acompanhando os principais eventos que levaram à independência do Brasil, semana a semana, 200 anos depois. Na semana passada, como consequência do fico, o Rio de Janeiro quase foi palco de um confronto sangrento entre a divisão auxiliadora e as forças pró-Dom Pedro. Como o embate não ocorreu, o que se viu em seguida foi uma guerra de narrativas entre Avilés e o príncipe. No início dessa semana, 17 de janeiro, dois personagens importantes para a permanência de Dom Pedro no Brasil chegaram ao Rio de Janeiro. Um deles foi o desembargador José Teixeira da Fonseca e Vasconcelos, vice-presidente da Junta de Governo de Minas Gerais. Ele viajou ao Rio como representante de sua província e, uma vez na corte, rodeado por mineiros que ali atuavam política e comercialmente, passou a negociar a inserção de Minas Gerais no projeto de governo constitucional em torno de Dom Pedro, o que evidenciava as divergências entre as lideranças de Minas. Até porque, como já vimos, a missão de José Teixeira da Fonseca era falar da saudade que Dom Pedro deixaria ao partir e não apoiar a formação do seu governo no Brasil. O outro personagem foi José Bonifácio, que naquele mesmo dia, como parte da comitiva que representava São Paulo, chegou ao porto de Sepetiba, na província do Rio de Janeiro, próximo à Fazenda Santa Cruz. Era lá na fazenda que Dona Leopoldina estava com os filhos desde a semana passada. Ela, que aguardava a chegada de Bonifácio, mandou alguns cavalos e uma escolta para o grupo paulista. Mas, ansiosa como ela estava, decidiu ir até o porto para receber a comitiva, acabando por encontrá-los no meio do caminho. Leopoldina conversou bastante com os representantes de São Paulo, afirmando inclusive, segundo relatos da época, que teria muito prazer em que vissem os seus brasileirinhos, eram seus augustos filhos, além dos quais tinha um terceiro no ventre e que o entregaria aos cuidados dos honrados paulistas. Falando especialmente com José Bonifácio, em francês, dizem uns, em alemão, dizem outros, provavelmente nos dois idiomas, ela contou os últimos acontecimentos ocorridos no Rio de Janeiro, além de informar a ele da sua nomeação como ministro. E, inicialmente, Bonifácio disse que recusaria o cargo, mas por insistência de Leopoldina, ele decidiu que ouviria o que Dom Pedro tinha a dizer primeiro, antes de tomar qualquer decisão. E assim, a comitiva paulista partiu em direção à cidade do Rio para o encontro com o príncipe. E por falar no príncipe, ainda naquele início de semana, Dom Pedro deu continuidade ao conflito de palavras com Avilés, respondendo às últimas mensagens do general português, dizendo estranhar muito severamente os pretextos que alegavam os comandantes da divisão auxiliadora para não executar as ordens para as baixas dos soldados da referida divisão, pois eles deviam apenas obedecer ao que se lhes determinar. Por isso, ele ordenava que se dê exato cumprimento ao que tem mandado sobre este objeto. E como a divisão se tem mostrado possuída do espírito da mais criminosa insubordinação, Dom Pedro iria informar tudo a sua majestade, o rei, seu augusto pai, para que chegue ao conhecimento do soberano Congresso. Além de reafirmar sua posição hierárquica superior, Dom Pedro também prometia informar as cortes sobre a rebelião do general Avilés e da divisão auxiliadora. Será que o general recuaria? No dia seguinte, 18 de janeiro, por volta das 9 da noite, a comitiva de São Paulo, da qual fazia parte José Bonifácio, chegou ao Rio de Janeiro. Segundo Maria Graham, dobraram-se as guardas e patrulhas nas estradas pelas quais os paulistas alcançaram o rio, porque se temeu que os portugueses pudessem impedir sua chegada. Mas tudo correu de forma tranquila e a comitiva de São Paulo chegou à cidade. E ainda em trajes de viagem, eles seguiram até o Palácio de São Cristóvão, onde Dom Pedro os aguardava. O príncipe então comunicou a José Bonifácio sua nomeação como ministro. A resposta inicial foi uma recusa formal, mas o príncipe insistiu muito e o nomeado acabou concordando. Estava José Bonifácio, ministro de Dom Pedro. Circunstâncias juntavam, para a mesma obra, dois homens que teriam algumas afinidades, mas que eram muito diferentes. Dom Pedro, no esplendor dos 23 anos, José Bonifácio, chegando aos 60. Daí em diante,
A política do príncipe, junto com o novo ministério, tinha como objetivo fundamental impor Dom Pedro como efetivo governante do Reino do Brasil, ainda que reconhecendo a soberania de Dom João VI. 3 dias depois, em 21 de janeiro, essa política começou a ser colocada em prática com uma das primeiras ações de Bonifácio como ministro, a decisão de governo número 11. Ela determinava que não se fizesse remessa à repartição alguma das leis que forem vindo do Reino de Portugal, sem que elas sejam submetidas ao conhecimento do príncipe regente, que, achando-as análogas às circunstâncias deste Reino do Brasil, ordenará então a sua fiel observância. No dia seguinte, 22 de janeiro, veio a público mais uma edição do Revérbero Constitucional Fluminense, jornal de Joaquim Gonçalves Ledo e Januário da Cunha Barbosa. Na seção intitulada Reflexões, talvez ainda impactados pela rebelião do general Avilés, os redatores imaginaram como seria uma ação militar de Lisboa para recolonizar o Brasil. Fazendo uma referência à crise econômica vivida por Portugal, o Revérbero questionava: e é neste estado de debilidade que Portugal tomaria a arriscada empresa de reconquistar o Brasil? Com que esquadras bloqueará 1.200 léguas de costa? Com que exércitos guarnecerá um tão imenso território? Qual será o fruto dessa guerra, que lucrará em acabar de inanir-se de homens e dinheiro e indústria e comércio? E para demonstrar a visão negativa que os redatores tinham das consequências dessa possível guerra, eles afirmavam: leiam a história dos Estados Unidos, consultem os fastos da América do Sul e desenganar-se-ão de tão quiméricos projetos. Ou seja, para Ledo e Januário, uma tentativa de reconduzir o Brasil à situação de colônia, especialmente pela via armada, teria como resultado inevitável a independência brasileira. Ainda naquele dia 22, houve a celebração do 25º aniversário da princesa Leopoldina, que havia retornado da fazenda Santa Cruz 3 dias antes. Segundo a Gazeta do Rio de Janeiro, concorreu ao paço imensa quantidade de pessoas das mais distintas classes dos habitantes desta corte, para terem a honra de beijarem a mão e cumprimentarem as suas altezas reais. Além da recepção no paço, estiveram embandeiradas as fortalezas e embarcações da Armada Nacional e houveram as mais demonstrações de regozijo público praticados em semelhantes dias. Mas no meio da celebração houve um momento de grande constrangimento. Infelizmente, o príncipe Dom João Carlos, com apenas 11 meses, estava muito doente devido à viagem para a Fazenda Santa Cruz, feita como medida de segurança durante a rebelião do general Avilés. Em carta ao pai, Dom Pedro explicou que esta viagem, violenta, sem comodidades, o tempo era muito úmido, depois de grande calor do dia, tudo enfim se reuniu para alterar a saúde do meu caro filho. Culpando a divisão auxiliadora pela piora na saúde do filho, Dona Leopoldina e Dom Pedro não deixaram entrar na recepção alguns oficiais portugueses que apareceram lá no paço para cumprimentar a princesa pelo seu aniversário. Imagina o clima. No dia seguinte, 23 de janeiro, Dom Pedro escreveu uma longa carta a seu pai, como havia prometido na ameaça feita a Avilés no início dessa semana. E após descrever os eventos da rebelião do general português, ele alertava: se os soldados da divisão auxiliadora continuarem e ainda cá estiverem quando vierem os outros, e se unirem com eles, como dizem publicamente, que hão de aterrar tudo, então parece-me que poderá aparecer a opinião que reina nos corações americanos desde o norte até o sul da América. Dom Pedro deixava claro que a ameaça militar representada pela divisão auxiliadora, somada aos soldados que estavam vindo de Portugal, poderia despertar entre os brasileiros o sentimento separatista, a exemplo dos Estados Unidos e da América Hispânica. Na sequência, ele apresentava a seu pai um caminho por onde a união entre Brasil e Portugal poderia ainda continuar. Com força armada é impossível unir o Brasil a Portugal. Com comércio e muita reciprocidade, a união é certa, porque o interesse pelo comércio e o brio pela reciprocidade são as duas molas reais sobre que deve trabalhar a monarquia luso-brasílica. Em outras palavras, ou as cortes começavam a ouvir as províncias brasileiras, especialmente aquelas que apoiavam Dom Pedro, buscando a união pelo comércio e pela reciprocidade, ou a independência viria de forma inevitável. Outra medida de Bonifácio nessa semana foi a publicação de um manifesto de pernambucanos residentes no Rio de Janeiro.
O texto apoiava a decisão de Dom Pedro, vendo que ele acolheu os votos dos brasileiros, decidindo-se a ficar entre eles, uma vez que, pelos decretos das cortes, o Brasil estava condenado a ser retalhado. Mas, a despeito do que dizia o manifesto, a situação de Pernambuco naquele janeiro de 1822 era um pouco complicada. A junta de governo de Pernambuco era presidida por Gervásio Pires Ferreira, que em seu governo estava lidando com dois problemas que afetavam os planos do Rio de Janeiro: os confrontos entre brasileiros e portugueses, resquício ainda da Revolução Pernambucana e da violenta repressão portuguesa, e a busca por assegurar a autonomia pernambucana frente a Lisboa e frente ao Rio, o que levou a junta de Gervásio a contestar decisões tanto das cortes como de Dom Pedro. Sabendo dessa realidade, o Clube da Resistência havia escolhido Vasconcelos de Drummond para ir até Pernambuco e buscar o apoio da província ao fico de Dom Pedro. Quando o emissário do clube estava prestes a partir, José Bonifácio, elevado ao posto de ministro, assumindo a direção geral do movimento que se iniciava, quis conferenciar com Drummond sobre o objeto de sua importante missão. Isso acabou atrasando em alguns dias a partida do emissário do Clube da Resistência. A publicação do Manifesto dos Pernambucanos e a conversa com Vasconcelos de Drummond deixava clara a importância de Pernambuco nas ações do príncipe e de seu ministro. Essa importância decorria da posição estratégica desta província, por sua influência sobre as demais, por sua riqueza e capacidade de fornecer recursos, além de ser, tradicionalmente, palco de manifestações políticas com um componente militar, como a Revolução Pernambucana de 1817. Além disso tudo, a situação do Brasil na época reforçava ainda mais a importância de Pernambuco. Estava se formando uma divisão entre as províncias do Sul e Sudeste, chamadas de províncias coligadas, que apoiavam Dom Pedro, e as províncias do Norte e Nordeste, chamadas de províncias constitucionalistas, que apoiavam Lisboa, especialmente o Pará e o Maranhão, mas que contavam com apoio também em outras áreas. Por tudo isso, garantir o apoio de Pernambuco, uma província rica e em posição estratégica, era fundamental para o projeto de Dom Pedro e José Bonifácio, de manter o Rio de Janeiro como centro de poder do Reino do Brasil. Uma última coisa: se na semana passada, como falamos, Portugal havia despachado para o Brasil mais de 1.200 soldados, no dia 23 de janeiro, atendendo ao pedido de Dom Pedro, 1.100 soldados partiram de São Paulo para auxiliar na defesa do Rio de Janeiro. Aparentemente, tanto as cortes quanto Dom Pedro não haviam descartado a solução militar, com o Brasil vindo a se tornar um campo de batalha mais cedo do que se pensava. Se você gostou desse episódio, se inscreve aqui no canal, curta, compartilhe, comente e ative as notificações, pois muito mais está por vir. Até a próxima!